Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como sempre, pessoas especiais aqui para trazer conteúdo e inspiração para a sua vida. Hoje eu estou aqui com Wesley Pressler. Ele é solteiro, empresário no ramo de tecnologia e vai compartilhar as experiências dele na área do empreendedorismo com a gente. Wesley, seja muito bem-vindo. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela manhã aqui contigo hoje. Maravilha. Wesley, eu sempre começo aqui o podcast com uma pergunta. Eu gostaria que você trouxesse a sua definição de sucesso. Minha definição de sucesso, vamos lá. Eu costumo falar, Robson, que sucesso a gente precisa dividir em duas formas, duas partes, né? Sucesso nada mais é do que aquilo que a gente deseja alcançar. Então, quando eu desejo alcançar algo, quando eu atingo aquilo ali é um sucesso. Hoje eu tive sucesso em me chegar aqui cedo. Chegar pela manhã eu tinha um objetivo de vir aqui, estar nesse podcast contigo, chegar 30 minutos antes e acabei chegando bem mais do que isso. Não peguei nada de trânsito, cheguei 1 hora antes. Ou seja, tive um sucesso em chegar até aqui. Ou seja, conquistar um bem material, conquistar uma casa, algo dos sonhos, pode se tornar um sucesso. E a outra coisa que eu gosto de colocar muito que é a felicidade. Felicidade é algo diferente do sucesso, na minha visão. A felicidade é viver o aqui e agora. É você estar presente, é você valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa de algo novo. Você já tem, então você já é feliz por aquilo que você tem. Uau, estar feliz, né? Bacana, é uma boa definição de sucesso. Aqui, Wesley, o meu escopo aqui é a gente entender como é a vida do empreendedor. Então, todas as pessoas que eu tenho trazido aqui para a gente bater um papo são pessoas que empreendem, que sabem como são os desafios do empreendedorismo. E eu queria saber quando que você deu início nessa parte de empreender. Boa pergunta. Eu comecei a empreender muito cedo, muito jovem. Eu costumo dizer que eu empreendo desde criança mesmo. Eu sempre tive essa sede de venda, de comprar algo, vender algo. Sempre fiz um movimento com os meus colegas na escola ou no bairro onde eu morava. Uma vez, quando eu era pequeno, eu peguei a máquina de cortar grama do meu pai escondido, peguei mais 2 amiguinhos e saí vendendo corte de grama. Eu vendia e eles cortavam a grama dos meus vizinhos. Então, isso fez sempre desde pequeno. Quando eu tive o meu primeiro emprego realmente feito em carteira de CLT, e é o único que eu tive, lá dentro eu empreendia dentro dessa empresa. Então eu trabalhei quase 10 anos dentro do Grupo de Madeiro, e eu digo que lá eu não fui apenas um contratado, eu empreendi lá dentro. Eu criei, fiz a minha carreira, eu empreendi, aprendi tudo que tinha, e depois eu saí e abri realmente o meu negócio, a minha empresa. Então eu empreendo sempre, a minha vida inteira. Fez a parte intraempreendedorismo. Exato, exatamente. E esse ponto é bacana você trazer, Wesley, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez ainda esteja na CLT. Aí está com aquela gana, com aquela sede de sair para empreender e não tem uma visão real de como é o campo do empreendedorismo. Porque é bom, te dá liberdade, traz diversos benefícios, só que também não são só flores. Exato. Tem os grandes desafios. E quem tem essa visão, igual você fez dentro da empresa que você já estava, empreender lá dentro, e é possível, só que às vezes a pessoa ela não enxerga essa possibilidade. Já que você trouxe essa visão, como que você fez para empreender dentro da empresa que você trabalhava como CLT? Boa. A primeira coisa que eu fiz foi entender que ali eu conseguiria ter um plano de carreira. Então eu fui para essa empresa, eu escolhi essa empresa estar lá dentro por conta do plano de carreira que eu sabia que eu poderia desenvolver e crescer lá dentro. Então esse foi o primeiro ponto. Então a primeira coisa é, se você não está dentro de uma empresa que você tem capacidade de crescer, então já fica um pouco desafiador. Agora, se você tem uma empresa onde você consegue construir um plano de carreira, é ter realmente uma mentalidade de dono. Entrar lá e não fazer aquilo apenas que você foi contratado para fazer. Faça mais, busque mais, aprenda mais, busque feedbacks, busque aprender sobre todas as áreas, que aquilo ali é um conhecimento que vai levar para você, para a sua vida, quando você sair dessa empresa e abrir a sua. Então, o primeiro ponto é ter essa mentalidade de empreendedor lá dentro dessa empresa que você está, construir esse plano de carreira e entender que você não está trabalhando para uma pessoa, você está trabalhando para si mesmo. Quando a pessoa entende isso e consegue aplicar, o que é a mentalidade da grande maioria das pessoas? Eles me pagam só X, eu vou fazer só um pouquinho, nem para atingir aquele X, né? Então, quando me pagarem mais, eu faço mais. Só que quem tem essa mentalidade de empreendedor e faz dentro da SLT, eu digo que é igual uma bola de basquete. Se você colocar ela na piscina e deixar lá embaixo, segurar ela lá, cara, você não vai conseguir segurar por muito tempo.
Então, se você está no CLT e começa a fazer além daquilo que a empresa está te pagando, uma hora você vai sair. Que a bola está lá embaixo, está segurando. Uma hora você soltar, ela vai sair. Então, se você começa a fazer mais daquilo, mais do que aquilo que lhe é pedido, mesmo que não seja naquela empresa, alguém em algum momento vai te enxergar e vai te tirar daquilo ali, né? Então, faça além do que é o combinado. Exato. E quanto tempo você ficou? 10 anos nessa empresa? Quase 10 anos. Quase 10 anos no Grupo Madeira. No Grupo Madeira. E ali, quais foram as áreas que você passou até chegar ao ponto de... Eu entrei em 2014 e eu passei em 100% de todas as áreas, outras que nem existem mais dentro da companhia. Eu entrei como auxiliar de cozinha e saí de lá como sócio-gestor. Então, eu fui auxiliar de cozinha, subchefe de cozinha, chefe de cozinha, fui garçom, fui barman, fui caixa, fui todas as funções, subgerente, gerente, até me tornar sócio-gestor da companhia. E aí chegou um ponto que falou, agora vou empreender para mim. Exato. A hora que eu entendi que aquilo ali já não fazia mais parte de mim, não era o que eu queria para o meu futuro, não era aquilo que eu queria para continuar o meu sucesso futuro, eu falei, agora deu. Acabou o meu prazo aqui, deixei o meu legado, agora vou construir algo diferente. Certo. E no Madeiro ali era uma área culinária, né? Vamos dizer assim. Sim. Você saiu para empreender no mesmo ramo ou em outro ramo? Não. Quando você saiu, como foi isso aí? Então, a minha saída foi logo quando eu conheci você. Quando eu te conheci foi na minha transição de carreira. Eu fiz a formação em coach, fiz a parte do método CIS, toda aquela carreira. E eu entendi que aquilo ali tocou no meu coração, tocou aquilo que a gente chama de propósito, uma missão de vida, algo muito mais forte do que eu estava fazendo. Então, eu senti que o Madeiro já tinha fechado esse ciclo, esse legado que eu tinha, eu teria que construir algo mais. Inclusive, eu sempre falo sobre essa questão de meta e ter esse propósito de vida. Então, quando eu tenho uma meta, nós precisamos ter a meta para alcançar esse sucesso. Sim. A meta nada mais é do que um sonho que eu coloco uma data para acontecer. Só que quando eu tenho um sonho e esse sonho está atrelado a um propósito de vida, aquilo ali acelera em 10x. E eu entendi que o Madeiro tinha chegado no tempo e que eu precisava impactar pessoas, liderar pessoas de uma maneira diferente do que eu vinha fazendo. Então, eu fiz essa transição de carreira para desenvolvimento de pessoal, desenvolvimento de novos empresários, desenvolvimento de diretores que faziam aquilo que eu fazia e mostrar que a vida é muito mais do que só trabalho, é muito mais do que ter esse sucesso profissional. A gente precisa ter esse sucesso em todas as áreas. E legal você trazer essa parte do empreendedorismo, do desenvolvimento, porque eu também fiz todo esse processo, todo aquele processo que você viveu, eu vivi também, e realmente entra um propósito que vai além do eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer algo que vai me trazer um retorno financeiro. Você entende que é importante, né, o retorno financeiro, lógico, mas assim, a diferença que você faz na vida da outra pessoa. E o legal é isso, tipo, você entendeu que você poderia ajudar outros gestores, igual na época você estava gestor no Grupo Madeiro, você entendeu que precisava ajudar essas pessoas. Eu, na minha formação, eu já entendi que precisava ajudar pessoas que estavam na mesma busca que eu, buscando empreender. Então, quando a pessoa descobre esse propósito, cada um vai ajudar o seu grupo no seu segmento. E tem alguma história bacana que você ajudou alguma pessoa que estava nessa fase de desenvolvimento e teve um resultado aí bacana que você possa compartilhar com a gente? Teve bastante pessoas. Eu acho que as melhores histórias nesses acompanhamentos que eu fiz com empresário, com pessoas, diretores e qualquer outro tipo de função que essa pessoa exercer, são um impacto que a pessoa me buscou, veio até mim para buscar esse sucesso, esses primeiros próximos passos profissional, porém olhando para a vida pessoal dela, para o relacionamento dela com a esposa, com o filho, precisava daquele toque, daquela recuperação, daquele olhar de carinho, daquele tempo de dedicação dessa pessoa para essa área específica, tanto conjugal quanto de filhos. Então, acho que as melhores histórias que refletem no profissional foram casos onde que eu olhei para essa pessoa e falou, cara, tu precisa de um tempo de qualidade com a sua esposa, você precisa sair com ela, dar mais atenção, amor, carinho pro seu filho e para ela. E aí a vida profissional, a empresa dessa pessoa cresce pra caramba. É legal essa visão, né? Porque, não vou dizer todos, mas grande parte da população foca em uma área. Não, eu preciso me dar bem no profissional, que no profissional eu realizo todo o resto. E acaba não olhando para essa parte de filhos,
do conjugal, da saúde, né? Acaba negligenciando um pouco a saúde, deixa de fazer atividade física. E o curso que a gente fez lá, o treinamento que a gente fez, traz muito isso, né? O sistêmico, você olhar o todo, conseguir enxergar o todo e trazer isso para a vida, para os seus empreendimentos. Exato. E eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que eu tinha na minha mentalidade que sucesso antes era o quê? Sucesso profissional. Então, durante esses 7 anos, quase mais de 8 anos dentro do Grupo Madeiro, o que eu olhava? Sucesso profissional. Então, eu cresci muito, criei vários estágios dentro da minha carreira, dentro do Madeiro, mas sempre olhando para esse sucesso profissional, e até que eu olhei e falei, calma aí, a vida não é só isso. A vida vai além do sucesso profissional. É sucesso no meu relacionamento, sucesso na minha saúde, nas minhas emoções. Então, olhando para isso, aí eu trago isso também hoje para outros diretores, para empresários que, calma, tu vai crescer no profissional. Obviamente tem aquilo que a gente chama de foco, mas tem algo que é o hiperfoco. E é importante você ter. Mas é importante também você falar, opa, chegou, acabou esse hiperfoco, agora deixa eu focar também um pouco na minha saúde agora, focar um pouco mais agora aqui no meu relacionamento, e depois você engatilha de volta, é um novo ciclo, vamos para um novo passo da empresa, então agora eu vou precisar me dedicar um pouquinho mais agora aqui na empresa para galgar algo novo. É, que nem você falou a questão da meta, né? Colocar uma data para um sonho. Ok, quando eu coloco a meta, eu vou... Beleza, vou dar um foco maior. Mas a questão é eu não negligenciar. A questão, para o resultado, lógico, vai ter esse hiperfoco. Eu vou ter que investir mais energia em cima daquilo que eu estou realizando. Mas o que eu não posso é negligenciar. O que acontece é isso. Muitas pessoas negligenciam as outras coisas. Tipo, abandonam o casamento de lado, a saúde. E aí, onde não dá? Eu tenho que dar o foco maior, porém... não negligencio, não deixo de dar atenção naquelas áreas que também são importantes. Né? Exato. Você ficou aí um tempo aí na área do desenvolvimento humano e agora você migrou, você está na área de tecnologia. Como que foi essa transição? Teve a transição do CLT para o empreender e depois, numa área empreendendo, você mudou para outra. Como que foi essa transição? Boa. Como foi essa transição? Foi uma questão de necessidade realmente dos meus próprios clientes, que eram empresários na época. Atendendo esses empresários, escalando a empresa deles, eu senti uma grande falta, uma dificuldade deles em time comercial, em vendas. A empresa estava muito bem gerenciada, estava sendo bem liderada, o empresário estava crescendo, porém aquela empresa tinha uma capacidade ainda muito maior de crescimento, porém o comercial estava fraco. Eu senti que aquele comercial estava fraco. Eu não tinha uma expertise para isso, não tinha uma expertise dessa área. Então, eu tive um colega meu, que hoje é meu sócio, o Gabriel, ele me procurou para desenvolver o projeto dele, que era uma empresa, uma edtech voltada para treinamento e implementação de time comercial. Quando ele veio me procurando para fazer esse processo de coaching, para desenvolver essa empresa dele, eu falei, calma aí, vamos sentar, vamos conversar, vamos mostrar que eu quero conhecer um pouquinho mais esse projeto. Ele me falou, amigo, eu estou precisando exatamente disso. Tenho vários clientes aqui que estão com a dor de falta de um time comercial que vende, criar uma máquina de vendas. Aí a gente sentou e a gente elaborou um projeto de uma empresa que se tornou hoje a Skill Hub. Então, a gente começou a fazer novas implementações de time comercial, treinar pessoas nessa área. Sucessivamente, a gente abriu o braço de tecnologia, que hoje a gente pivotou a empresa totalmente para a tecnologia. Então, hoje a nossa tecnologia é feita um CRM, uma tecnologia que atende as pessoas com inteligência artificial, vende por inteligência artificial, recupera por inteligência artificial, seja por e-mail, WhatsApp, Instagram, em todas as áreas, ou ligação, tudo com inteligência artificial voltada para comercial. Então foi assim essa transição, foi uma necessidade no cliente. Por 2 pontos. O primeiro, quão é importante você estar em movimento. Porque se você não tivesse em movimento fazendo algo, ele não ia te encontrar. Então, às vezes a pessoa pensa, a sorte vai chegar, um dia eu vou conhecer alguém, as coisas vão acontecer. Então, mas para que isso aconteça, é importante que a pessoa esteja em movimento, fazendo algo. Aí vocês se conectaram, tiveram ali um bate-papo, um entendeu que tinha uma necessidade, o outro também, onde vocês conseguiram chegar num ponto e aí montar essa sociedade. Então, o primeiro ponto é isso, esteja em movimento, você que está nos acompanhando aí. E o segundo ponto é você criar bagagem, conteúdo, ter horas de voo. Porque também poderia chegar a oportunidade de você estar em movimento, se conectar com ele, mas entender que, isso aqui eu não tenho capacidade de fazer. Mas diante do que você já tinha vivido ao longo da sua história, você falou, não, é um negócio que eu dou conta de executar. E como que foi? Aí entrou só vocês dois de sócio, tem mais sócio?
hoje opera essa empresa? Boa, eu já tinha um sócio na época, que é o Diego. O Diego já era meu sócio, ele já trabalhava junto comigo. E aí, quando o Gabriel entrou, a gente meio que fechou essa empresa que a gente tinha e abriu essa nova hoje, que é a Skill Hub. Hoje nós somos 3 sócios dentro da empresa. Somos 3 sócios. O Diego, ele cuida da máquina de venda, ele cuida da parte comercial da empresa. O Gabriel é a parte mais estrategista e sucesso, atendimento ao cliente. Eu cuido mais da elaboração de novos produtos, a parte da gestão e também visão e estratégia da empresa. Entendi. E aí vocês vendem a parte de inteligência artificial para comercial ou vocês formam um time de pessoas para atender empresas? Como que funciona isso? Boa. A gente faz as duas coisas. A gente tanto treina o time para vender, para entrar em uma call de venda ou uma reunião presencial e fechar novos negócios, quanto também a gente tem toda a parte de tecnologia, como a gente tem a parte de tecnologia para fazer esse atendimento. Então, o primeiro atendimento, muitas empresas como uma clínica de estética, precisa ter esse atendimento da secretária, que vai entender a necessidade do cliente, vai agendar essa primeira consulta, vai fazer esses primeiros passos, que muitas vezes era feito por uma pessoa, hoje não é mais. Hoje é uma inteligência artificial que faz todo esse atendimento e depois passa para um médico ou para uma outra pessoa fazer esse segundo atendimento e fazer o fechamento de venda. Então, a gente faz os dois. Tanto treina quanto implementa a tecnologia lá dentro. E aí dá para fazer nos 2 escopos assim. Porque tem atendimentos que o pré-atendimento tem que ser para um robô, para filtrar, depois vai para um seller. E também tem o primeiro atendimento, que nem eu trouxe o caso do dentista, que é o humano precisa atender e depois passa para o IA. Tem essas 2 opções? Temos as 2 opções. Tanto que a IA faz 100%, ou quanto que a IA ela auxilia nesse primeiro atendimento e passa para uma segunda pessoa dessa continuidade. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando, Wesley, para até que, de repente, ele tem um negócio, achei interessante isso, gostaria de empreender. Cite para a gente alguns exemplos de empresas onde conseguiria implementar todo o atendimento por IA, onde seria um pré-atendimento por IA, depois por um humano, ou onde entraria um humano e depois passaria para o IA. Boa. A primeira coisa que o empresário precisa entender é que todas as empresas, todos os setores precisam ter inteligência artificial. Todos. Principalmente no primeiro atendimento com o cliente. Porque isso vai agilizar muito o seu atendimento, você vai reduzir custo e vai responder essa pessoa muito mais rápido. Então, a gente sabe que aquele cliente que fala mais rápido, que é respondido mais rápido, ele tem uma tendência melhor em fechar o negócio. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, Wesley, quais são os segmentos de empresas que a inteligência artificial consegue fazer o atendimento 100% sozinho e quais ela precisa passar para um humano? Quanto maior for o ticket do produto, aí mais complexa é a venda. Sendo mais complexa a venda, então ele precisa ter um humano ali para fazer esse acompanhamento. Então aqui nós temos produtos que partem de R$19 mil até produtos que chegam a R$200 mil. Então é uma venda um pouco mais complexa. A inteligência artificial faz o atendimento, entende a necessidade, faz uma triagem, pergunta, conversa com o cliente e agenda uma reunião com o meu closer, que é o meu vendedor. Agendou a reunião, o meu closer vai fazer que tipo de trabalho? É uma venda consultiva. Consultoria. Vai entender as necessidades, vai entender aquilo que o cliente precisa, vai mostrar dores, problemas que ele tem, que ele nem sabia que tinha. Então, é uma venda um pouco mais complexa. E aí, sim, então a inteligência artificial ela passa para esse vendedor. Agora, é uma venda um pouco mais barata, digamos assim, Wesley. É um produto ali de 100, 200, 300 reais, ou até mais, 500, até R$1.000 ali. A inteligência artificial consegue fazer 100% sozinho. Ela entende a necessidade do cliente, quebra a objeção, mostra o melhor caminho, gera o link de pagamento, envia para o cliente, confere e finaliza 100% sozinho. Então, quanto maior o ticket, quanto mais complexa foi a venda, necessita de um humano. Se for algo mais simples, algo pronto, a IA faz 100% sozinho. Vocês vão lá, treina o time comercial ou, por exemplo, eu tenho uma empresa, essa parte eu entendi, que vocês treinam o time comercial que a empresa já tem, ok, né? Mas eu tenho uma empresa e estou sem time comercial. Eu entendi, identifiquei que eu necessito formar um time comercial. Vocês conseguem trazer um time, formar para que eu contrate de vocês ou não? É outro escopo? Como que funciona isso? Boa. Hoje a gente não tem essa questão de contratação, de buscar pessoas no mercado e trazer. A gente auxilia. O que esse profissional precisa ter, qual é esse melhor profissional, a gente até auxilia a liderança de como fazer essa contratação. O nosso foco é realmente treinar as pessoas que já estão dentro da empresa e os líderes
trazendo uma cultura de vendas, trazendo essa cultura, implementando processos e procedimentos dentro da companhia, dentro daquela empresa. Entendi. Então, se você aí está com o seu time comercial e está vendo que a venda não está chegando no resultado que você precisa, já sabe quem você pode procurar. Wesley, como que as pessoas te acham hoje para entrar em contato com você? Boa, de várias formas. Nós estamos nas qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube, em todos os lugares. Nós estamos em site, nós estamos em notícias da web, no Globo, em todos os lugares. E é só buscar lá no Instagram. O meu nome mesmo, Wesley Preisner, vai aparecer embaixo, ou Skill Hub, que é o nome da nossa empresa. Então, clica lá, fala que você viu esse podcast e a gente vai preparar uma inteligência artificial 100% gratuita. E se você gostar, você paga. Olha só. Olha que bacana. Então, só de você estar assistindo aí, já tem vantagem. E se você está assistindo e ainda não é nosso seguidor, já segue, clica aí no sininho, deixa aí o seu comentário, o que você está achando desse conteúdo e o principal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque você pode estar ajudando outra pessoa a ter acesso a esse conteúdo e, de repente, a pessoa vai te dar um depoimento agradecendo por você ter compartilhado esse conteúdo aí, tá bom? Boa. Wesley, na vida empreendedora, seja na vida empreendedora ou quando você estava no Madeiro, ou na sua parte pessoal, você teve algum desafio, alguma vez na sua vida que você passou por algo assim que falou, caraca, isso aqui foi desafiador, que você possa compartilhar aqui com a gente? Boa. Acho que a gente tem vários desafios, né? Todo dia a gente tem desafio, a gente precisa de novos desafios. Faz a gente crescer, né? Uma pessoa que fala assim, Robson, aquilo que não me desafia não me move. Eu preciso me sentir desafiado. Esse final de semana eu me senti desafiado. A gente tinha uma feira onde que vai passar 3 dias, domingo, segunda e terça, sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias, uma feira aqui no Center Norte, e a gente precisava de um totem de carregamento. E a gente foi procurar para comprar, demoraria para chegar, não ia dar tempo. Falei, calma aí, vamos fazer esse totem. Ah, não, mas como eu vou fazer? Eu falei, vamos comprar tudo lá, mandar cortar essas madeiras, fazer o que precisa ser feito, a gente faz. Então, é coisa simples, mas aquilo me gerou um desafio gigantesco que eu precisava fazer rápido, trazer uma solução rápida. Mas falando de desafios que teve na minha vida, dentro do Madeiro eu tive vários, mas eu tive 2 desafios gigantescos lá dentro, e os 2 foram iguais, extremamente semelhantes, que era onde eu estava buscando um próximo passo, eu estava preparado para ir para um próximo passo e eu não estava sendo reconhecido. Então, esse foi um grande desafio. Eu estava pronto para ir para um próximo passo, eu estudava, gerava muito resultado para a empresa, mas as pessoas que estavam ali sobre a minha liderança não estavam tendo essa mesma impressão. Então, eu fui, conversei, falei que eu estava pronto para assumir um novo compromisso, não fui promovido. Então, o que eu fiz? Falei para um supervisor, o supervisor não me deu a voz para ser a oportunidade, aliás, para essa promoção. Eu fui até o dono da própria empresa, o Durski, que é o dono do grupo, relatei o que estava acontecendo, quanto tempo estava na operação, quais eram os meus resultados e sucessivamente pedi para que fosse até no restaurante realmente avaliar e coletar o feedback das pessoas que trabalhavam comigo. E assim foi, um diretor da empresa chegou, avaliou, 15 dias depois eu fui promovido para o melhor restaurante da época do Madeiro como gerente. Então esse foi um desafio. Qual que foi esse desafio? Saber que eu estava pronto para assumir um próximo passo e não estava sendo valorizado e eu tive que tomar uma atitude absurda de furar 4, 5 degraus acima de mim e até o dono da companhia e falar, ei, se você não me dá uma oportunidade, eu tô caindo fora. Então foi um desafio gigantesco, isso aconteceu 2 vezes. 5 anos depois, eu tive que fazer algo semelhante a isso. Era um top 5 gestores da época, com mais de 250 restaurantes. Passou alguns bons meses com esse resultado extraordinário dentro da minha companhia. Porém, eu tinha pessoas que estavam ganhando mais do que eu, com menos tempo de casa, com muito menos resultado. Eu bati na porta, mandei um e-mail para todos os meus diretores, falei, olha, esse daqui é os meus resultados, mandei planilha, mandei um PowerPoint, uma apresentação e falando, preciso de uma nova promoção, senão, infelizmente, não estou sentindo mais valorizado, não estou me sentindo mais desafiado nessa companhia, nesse lugar que eu estou aqui. Novamente, 1 mês depois, eu fui promovido para o melhor restaurante da época, com mais de 3 milhões de faturamento, vendendo por mês ali apenas hambúrguer. Então, o desafio, para mim, é algo muito importante e eu não vejo o desafio como algo ruim. Não vejo o desafio como algo ruim. Eu vejo o desafio como algo excelente. Toda vez que tem um desafio, eu vejo uma oportunidade de crescimento gigantesco na minha vida. Então, alguns desafios que eu tive foi esse. E empreendendo nem se fala. Aí, quando eu abri a minha empresa... Porque uma coisa é você empreender com dinheiro com a empresa dos outros. Aí, quando eu você tem mais segurança, negócio, né? Porque
você está empreendendo, mas se acontecer qualquer coisa, não é o seu bolso que vai quebrar, você não tem. Por isso eu chamei a atenção aquela hora que você falou desse intraempreendedorismo, para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão ainda na CLT, ter essa visão. Pô, eu posso realmente empreender dentro da empresa que eu estou agora, ter um crescimento, fazer um caixa e quem sabe lá na frente aí sim eu vou empreender no meu negócio. Você não tem esse risco de quebra, né? Essa é a vantagem do intraempreendedorismo, né? Aí agora a pessoa que sai para empreender aí é no nome dela, né? Exatamente. Quando eu estava no Madeira, uma companhia grande, é uma companhia grande. Existe muito processo, existe muitas pessoas extremamente qualificadas, muito mais do que eu, que se eu tiver alguma dor, eu levanto a mão, alguém vai me ajudar. Isso. Precisa me ajudar ali para a gente crescer todo mundo junto. Agora, quando eu comecei a minha empresa, eu e meus 2 sócios sozinhos, ali a gente teve extremamente muitos desafios de aprender algo novo, contratar pessoas, liderar pessoas, o desafio de lidar com o cliente, desafio de lidar com problemas, desafio de olhar o caixa e falar, eita, mês que vem vai dar ruim, precisa ser resolvido e na última semana a gente rompe aquilo lá e Deus abençoa cada vez mais. Então, existe vários desafios, mas eu olho o desafio como uma grande oportunidade. Dentro disso que você compartilhou, algo que eu achei interessante aqui, que eu trago dentro dos meus treinamentos, das minhas mentorias, é a pessoa saber ter a sua crença de identidade clarificada. Por quê? O que eu identifiquei? Você foi falar porque você identificou que você tinha a capacidade, estava pronto e preparado e apenas não estava sendo reconhecido. E quantas pessoas que têm a capacidade, sabem que está pronto, mas não tem a identidade clarificada, não teria coragem, igual você teve, de falar. Porque se a pessoa vai falar e não tem isso com total clareza, a pessoa questiona algo dela, fala, isso e aquilo, aí ela recua. Exato. Então, o quão importante é a pessoa buscar o autoconhecimento, saber de si. Porque quando você tem a sua crença de identidade e capacidade clarificada, você consegue cobrar aquilo que de fato é de seu de direito, né? Exatamente. E eu falo assim, primeiro você depois você faz, para depois você ter. Então essa crença de identidade, capacidade, merecimento, ela tem esse ciclo que precisa ser respeitado. Muitas pessoas falam assim, quando eu ganhar o salário X, quando eu for promovido, eu vou fazer. Não, meu amigo, então esquece, você não vai ser promovido. Você primeiro precisa fazer, você precisa ser aquilo, fazer por merecer, e aí sim você vai ter. Imagina só, se o homem falasse assim, quando alguém chegar na Lua, aí sim eu vou pra Lua. Não, primeiro tu tem aquela visão extraordinária, tu faz aquele foguete, aí tu sobe, chega lá e fala, pronto, agora você conquistou, agora você pisou lá. Então, primeiro tem essa visão clara, faça, que vai acontecer. Não tem erro. Eu digo que é uma receita de bolo. Eu falo com todos os nossos colaboradores e com o meu sócio, não existe como uma empresa dar errado. Não existe. Não existe. Não existe. Por quê? Porque, eu tenho a visão exata de onde que a gente vai estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos dentro da empresa. Depois, não importa a crise, o problema, o desafio que tiver, a gente vai passar, a gente vai entender que aquilo ali é o melhor momento para a gente romper e crescer. E outra, eu estou obstinado, os meus sócios estão obstinados, a gente está alinhado com a mesma visão, todo mundo trabalha pra caramba, todo mundo é esforçado, todo mundo quer ter o resultado da empresa. Então, não existe como dar errado. Não existe. É como uma receita de bolo. Eu sei exatamente o bolo que eu quero fazer. Pode colocar o problema que for. Se você está obstinado em fazer aquele bolo, você vai fazer. Uma vez eu fiz uma brincadeira com meus colaboradores falando sobre isso. Falei, vamos fazer um bolo. Eu estou obstinado, meu foco, minha visão, meu sucesso, meu desejo é fazer esse bolo. Só que eu vou colocar alguns problemas, eu quero que vocês coloquem algum problema e eu preciso resolver isso para colocar e construir esse bolo. Aí um falou, não tem farinha. Perfeito. Falei, vou descer lá embaixo e vou comprar farinha. Ok, mas o mercado está fechado, então eu vou buscar um outro lugar que tem um outro mercado para ir buscar. Chegou em casa, acabou o gás. Vou ligar para alguém e vou trazer um gás. Não importa, se você estiver obstinado para fazer esse bolo, para conseguir esse sucesso, você vai dar um jeito e vai fazer esse bolo e vai conseguir chegar onde você quer. Aí a pessoa só tem que aprender a respeitar o time. Tem o time de cada das coisas. Quer dizer, você está muito obstinado ali, mas você não olha o todo. Por isso é importante você ter sócios, ter pessoas que estão alinhadas na mesma visão, que vai te chamar a atenção, vai te fazer, de repente, enxergar coisas que você não está enxergando e respeitar o time. Porque às vezes você está fazendo e ainda não veio. Mas, como você mesmo disse, se você está obstinado, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia,
você vai conseguir atingir o seu objetivo. Isso é muito bom. Não sei quando, mas vai acontecer. Se você tem essa obstinação, vai chegar. Pode continuar que vai chegar. Você trouxe para a gente aqui o desafio, Wesley. E uma realização? Algo que você atingiu, que você falou, caraca, esse resultado aqui eu tive sucesso. Na vida ou nos negócios? Boa. A primeira coisa é na vida. Me tornar a pessoa que eu sou hoje. Me tornar a pessoa que eu sou hoje é algo que me deixa muito feliz, muito grato pela minha mentalidade, pelos meus valores que são respeitados. Então, isso para mim é o primeiro ponto. Segundo, vida profissional, onde que é mais tangível que a gente consegue falar sobre isso. O sucesso profissional que eu criei no Madeiro, o legado que eu deixei lá dentro, foram mais de 400 pessoas lideradas, ter esses grandes resultados, grandes prêmios que eu ganhei lá dentro. Então, são algo que me deixa muito satisfeito. E outra da minha própria empresa, o quanto que a gente tem crescido cada vez mais, crescendo o faturamento mês a mês, crescendo o time, a equipe cada vez mais, gerando muito resultado para os nossos clientes. Então, isso são os 2 pontos principais de realizações. No seu primeiro empreendimento pós-Madeira, eu vi que você teve algum reconhecimento lá, eu vi de longe. Como que foi aquilo ali? O que foi aquela premiação lá? Tive algumas premiações muito boas, muito boas. Tem algo que me move muito forte, que isso é muito importante conhecer sobre pessoas, né? Comportamento humano. Existe um livro chamado Comece pelo Porquê, Simon Sinek, e ele fala uma coisa assim no livro, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócio. E entender de pessoas, você vai entender que existe uma comunicação intrapessoal, uma comunicação para fora e outra para dentro. Ou seja, e para isso você precisa conhecer como o cérebro humano funciona. E sabendo disso, hoje eu sei quais são os valores que me movem. E um dos valores que me movem, Robson, é o de poder, que a gente chama, que é querer estar em destaque, querer ser mais, fazer mais. E isso me moveu dentro do Madeiro. Quando eu saí, eu abri uma micro franquia da Febracis. E o Paulo lançou um desafio. Falou, a pessoa que mais vender método CIS vai ser reconhecida no método CIS São Paulo com mais de 12, 15 mil pessoas. Falei, poxa, acabou-se. Ali bateu o meu gatilho, ativou. E ali foi a pessoa que mais trouxe pessoas naquele método CIS específico. Então, foi um reconhecimento muito grande. Sucessivo a isso, outro reconhecimento junto na Febracis foi os prêmios sobre coaching. Então, foi um dos coaches que mais faturaram, que mais venderam na época que eu estava junto. Então, sou muito feliz sobre essa carreira, essa jornada que eu passei dentro da Febracis, atuando como coach de desenvolvimento de pessoas. E ali, junto a isso, também foi onde que eu entendi que, para mim crescer mais, eu precisava realmente de uma empresa consolidada. Até ali eu era o único empresário, eu era a única pessoa que fazia tudo dentro da minha empresa. Não existia ninguém junto a mim, até eu abrir essa minha sociedade com o Diego e sucessivamente depois com o Gabriel. E ter algo que para mim foi disruptivo na minha vida, que foi ter sócios. Ter sócios para mim foi extraordinário. Então, respondendo sobre essa pergunta, o meu reconhecimento que eu tive nessa jornada foi ali do método CIS e o resultado que eu tive como coach. Sim, sim. Ali eu ainda sou apaixonado por aquela metodologia ali, que eu vejo que tem o Robson antes de conhecer aquela metodologia e o Robson depois, e a transformação na vida de várias pessoas depois de ter acesso daquilo ali. Antes, eu primeiro fui impactado, tive as mudanças, as alterações ali na minha vida, e hoje saber que eu posso levar isso para a vida de outras pessoas, eu acho isso magnífico, seja em forma de palestra, treinamento, coach individual, em grupo. Então, isso é algo que me deixa muito, muito feliz. E dentro da empresa hoje, você consegue trazer um pouco da metodologia para dentro da sua empresa, Wesley? O quanto que dá para aplicar? Boa, muito, Robson. Trago muito, mas preciso trazer bem mais ainda. Preciso trazer bem mais ainda. Tanto que na virada do ano passado, na virada do ano ali, em torno de uns dias 23, 22, eu fiz uma boa reunião com o nosso time, uma reunião geral com todo mundo. Eu apliquei algumas ferramentas do coach, fiz algumas ferramentas interessantes e vários dos meus colaboradores me chamaram, vieram conversar comigo, falaram, Wesley, eu passei várias empresas, eu nunca fui tão
reconhecido pessoalmente como eu estou sendo na Skill Hub. E não é só por conta do salário, pelo crescimento, não é isso. É porque você vai fazer os seus treinamentos, você não fala da empresa aqui dentro, você não fala só da empresa, você fala sobre a minha vida, você traz visão que eu não tinha sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre o meu espiritual. Então, todo esse conhecimento que eu galguei, que eu construí ao longo dessa jornada, eu faço questão, sim, de implementar dentro do meu negócio. Faço questão de trazer tudo do meu negócio, mas preciso fazer bem mais. É aquele negócio, né? Nós nunca estaremos perfeitos, né? Importante ter conhecimento e aplicar. Lógico, não vai dar para aplicar tudo de uma vez, mas é ter essa consciência. Pô, me faz bem, me ajuda e na medida do possível eu vou aplicando isso dentro do meu escopo. Exato. E você falou lá da empresa que vocês fazem a parte de gerenciamento, faz a gestão dos funcionários da parte comercial. Uhum. Isso é mais na parte tática, estratégica ou operacional, Wesley? Boa. O treinamento operacional, existem vários treinamentos. Então, a parte de implementação, a gente passa desde a liderança, do gestor de vendas ou dono de negócio, que está ali no front, e principalmente operacional. Operacional, onde que a gente treina o como fazer. A liderança, a gente treina a parte de visão, você precisa implementar uma cultura de vendas dentro do seu negócio. Você, como que é um empresário, você precisa estar de frente do comercial. Coloque a melhor pessoa para cuidar do financeiro, a melhor pessoa para cuidar do compras, a melhor pessoa para cuidar do seu jurídico, mas do comercial, assuma essa frente, esteja junto, porque a venda é o que vai movimentar a sua empresa, que vai fazer ela crescer cada vez mais. Empresa que não vende quebra, é simples. Então, o principal lugar que o empresário precisa estar é nas vendas, e não vendendo em si, mas tendo essa visão, acompanhando, observando o que está dando certo, o que está dando errado, fazendo análise. Hoje a gente tem uma inteligência artificial, uma call de vendas que é feita online, por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial, ela entra junto com esse colaborador, transcreve essa reunião por completo, grava essa reunião por completo, gera uma nota fase a fase dessa reunião, como está sendo feita, a apresentação do produto, a conexão com o cliente, o fechamento, quebra de objeções, ajuda esse closer, esse vendedor a fazer essa venda. Exato momento, se o cliente traz uma objeção, preciso falar com uma esposa, ela gera na hora, na tela, o que essa pessoa precisa responder, e ela vai e quebra essa objeção daquela pessoa para fazer essa pessoa vender, e depois gera uma nota, passando para o dono, para o gestor de vendas, falando, olha, essas são as oportunidades de melhoria, que ele acertou, que ele errou, que ele precisa fazer isso, tinha efetuado a venda. Então, a gente treina toda essa área e implementa a inteligência artificial em tudo, desde o pré-vendas até o pós-vendas, para a empresa crescer cada vez mais. Nossa, aí fica muito fácil, muito fácil para o dono, para o gestor acompanhar os resultados, porque ali pela inteligência ele vai ver quais foram os pontos que o colaborador acertou, quais são os pontos que ele precisa melhorar, e isso você consegue colocar uma uniformidade no atendimento. Seja atendido pelo Robson, seja atendido pelo Wesley, o escopo vai ser o mesmo. Exato. Uma coisa que eu aprendi muito no Madeiro, que foi padrão. Quando você tem um padrão de atendimento, um padrão de preparo de um prato, um padrão de armazenamento, você consegue ter uma produtividade muito melhor e qualidade no seu trabalho. Então, eu coloco isso dentro da minha empresa e a gente faz isso na empresa dos nossos clientes. A gente cria um padrão. Existe um padrão de atendimento? Existe um processo? Se você fez o processo, volto a falar da receita do bolo, existe um processo, existe um padrão. Seguiu, vai dar certo. Então, imagina que você tem o melhor vendedor dentro da sua empresa. Você tem o melhor vendedor. E se todos eles fossem igual a esse melhor vendedor? Como seria? Então, é isso que a gente faz. A gente não reinventa a roda. A ideia não é reinventar a roda. É entender aquilo que já está dando certo, trazer a nossa expertise de mercado e melhorar aquilo que já existe. Eu trabalhei um tempo na Casas Bahia e lá tinha um vendedor ou outro que se destacava. E se valorizava muito. Aquele vendedor é o top. E eu acho que a empresa que ganha mais não é uma empresa que tem... Tipo lá, 10 vendedores. Tem 2 que se destacam, que são os top. E os outros estão na média. Agora tem uma empresa que tem 10 vendedores e os 10 vendem no mesmo escopo, na mesma linha, aquela vai vender muito mais. Vai ter uma lucratividade muito maior, né? Então, você equalizar esse atendimento, isso daí é fantástico, né? Exatamente. É muito bom. E essa visão que você trouxe, Wesley, a empresa pode ter 10 vendedores, mas é só 2 ali que se destaca e 8 fica mais ou menos ali.
Tal. E isso é uma lei, né? Existe a lei de Pareto, que é 80-20, que fala sobre isso. E, na verdade, em tudo na nossa vida é 80-20. Recentemente, a gente parou com meus sócios, a gente olhou para isso e falou, calma aí, tem algumas coisas que a gente precisa dar mais atenção. E uma delas foi realmente quando eu olhei para isso e falei, qual que é o meu 80-20? E eu vi tanto o meu colaborador, meus colaboradores que faziam o 80-20, que realmente geravam resultado dentro da empresa, quanto também os produtos. Eu olhei e falei, olha só, esses produtos aqui não está valendo a pena eu fazer venda, porque eu vendo bastante eles, são produtos ali levemente de entrada, mas não estão gerando resultado. Eu vendo esses outros vendedores que estão vendendo muito bem e vende produtos com um ticket extremamente alto que fazem realmente o faturamento e o crescimento da empresa. Vamos eliminar esses produtos aqui, ou esses colaboradores destacam, correm e focam, e a gente torna todos esses outros vendedores nesse mesmo nível para a gente crescer cada vez mais, senão não vai dar. E aí a gente mudou algumas coisas. Produto. A gente eliminou alguns produtos, aumentou o ticket de outros e a empresa cresceu cada vez mais. Então, olhar para isso, o 80-20, tanto do colaborador quanto dos produtos também é extraordinário. Não ter aquela paixão com o produto, que às vezes o empresário ele fica apaixonado com aquele produto. Pô, eu criei com tanto carinho, eu preciso me desfazer disso. Então, tem que ter esse olhar aí. Exato. Que nem tudo vai dar para você levar. Vai chegar a ponto, coisa que você vai ter que ir deixando ao longo do caminho aí, né? Muito boa. E uma das coisas que eu acho extremamente interessante disso é você ter alguém que te acompanha. Alguém te acompanha. Então, eu tenho várias formações em vários lugares da área de comportamento humano, empresarial. Já dei mentorias e ainda presto mentoria para empresários, mas hoje eu tenho um super mentor do meu lado. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, uma pessoa que pega no meu ombro, uma pessoa que me dá tapa na cara, que me mostra coisas que eu já sei. Eu já sei disso, mas ainda não estou fazendo por quê. Então, o meu sócio fala assim, não é sobre saber. Se você sabe de algo, mas não está sendo executado, você não sabe. Na verdade, você só tem um conhecimento sobre aquilo ali, um vago. Então, ter alguém que vai olhar de uma maneira diferente, de fora do que você está olhando, te acompanhando, é extraordinário. Então, é muito importante ter isso. A importância do mentor, né? Isso, às vezes a pessoa vê isso como um custo, não vê como um investimento. E é importante você ter alguém, e em várias, né? Hoje tem mentor na parte espiritual, na parte conjugal, em várias áreas você tem que ter alguém que tem uma visão que te passa. Porque às vezes você está dentro da garrafa e aí você não consegue ler o rótulo pelo lado de fora. E quem está do lado de fora te vendo ali fala, não, cara, é só você fazer isso aqui, é só você seguir esse caminho aqui, te dá essa visão. Então, por isso é importante nós termos mentores. Pessoas que às vezes já passou aquele caminho que você está trilhando, que você está passando, e ele vai te falar o quê? Segue por esse caminho aqui, vai por aqui que é melhor, vai por aqui que é mais prático. Então, eu procuro ter mentores na minha vida. Se você não tem, procure ter mentores. Boa. E, Wesley, hoje, como que vocês fazem essa captação de novos clientes? Vocês captam através da internet? Como é a divulgação para atrair pessoas que precisam do serviço de vocês? Excelente, excelente. A parte de captar clientes, eu digo, toda a parte de vendas, a gente divide dentro da nossa empresa em duas formas. A geração de demanda e depois dar conta dessa demanda que é o comercial. Então, essa geração de demanda a gente faz de algumas formas. Número 1, a grande maioria dos nossos clientes vem de um investimento em marketing. A gente investe pesado em marketing. Pesado em marketing. Eu falo para meus sócios que a gente não é em 3, a gente está em 5. Em 5 por quê? Sou eu, Gabriel, Diego, governo, que é o imposto, mas o que mais ganha da gente é o Meta, o Zuckerberg. Então, a gente investe pesado, a gente investe bem em marketing, em anúncios. Além disso, a gente investe em mídias online, outras como propagandas, Google, notícias. A gente investe legal em marketing. O segundo fato que a gente traz é uma prospecção ativa. Então, coloco a minha inteligência artificial para ligar e mandar mensagem para diversas empresas aleatórias. A gente faz uma lista, que eu tenho uma outra inteligência artificial que faz uma lista de segmentos do Google. Por exemplo, eu quero fazer prospecção de médicos. Essa inteligência artificial faz uma lista de clínicas de um determinado local, DDD, e uma outra inteligência artificial manda mensagem ou liga para essas empresas. Ela manda mensagem, busca entender a necessidade, busca agendar uma reunião com um dos nossos closers. Agendou a reunião, a inteligência artificial gera um resumo da necessidade, desse bate-papo e leva para o meu closer. Então, a gente trabalha de duas formas. Uma, inbound, que a gente chama, que é esse investimento em marketing, e outra outbound, que a gente vai atrás do cliente. A gente prospecta. Essas duas formas. E essas inteligências artificiais, você contrata,
Você desenvolve essas inteligências? Como que são? A gente desenvolve. A gente desenvolve um aglomerado de automações para fazer esses processos. Então, hoje nós somos uma startup com faturamento bem legal e a gente tem 25 pessoas dentro da empresa. A gente tem 25 pessoas. E o que eu falo? A gente tem uma cultura muito forte lá. A gente tem uma cultura de tudo tem que ser automatizado. Então, eu preciso contratar uma pessoa nova. Será que a gente consegue automatizar? Será que eu consigo colocar uma inteligência artificial para fazer isso? Se tem, vamos colocar, vamos fazer. A gente fez, validou? Bora vender isso daqui porque tem mercado. Se eu tinha essa necessidade de conseguir resolver com uma automação, o empresário também consegue. Outra pessoa também consegue, isso é um produto. Então, a gente tem uma cultura muito forte de amar a tecnologia e de gerar os processos serem feitos, os processos repetitivos serem feitos com automação e coloca a inteligência artificial apenas como um motor de pensamento daquilo ali. E com isso você minimiza o custo com contratação, com risco de processos e tal, esse tipo de coisa, quando você tem mais a parte robótica, a inteligência artificial trabalhando. E aí o empresário que contrata, ele pode, como que são os tipos de contratação? Ele possa contratar só o serviço, que nem um caso que você me falou aí, eu achei uma coisa interessante para mim, que é esse robô que ele faz uma lista, vamos supor lá, de médico ou de empresas. Uma lista de empresas e ele faz o primeiro contato e atrai para marcar uma reunião. Tem essa possibilidade de fazer contratações aleatórias? Tem um pacote? Como que são essas contratações com a sua empresa? Boa. Então, a gente tem vários pacotes de acordo com a necessidade do que aquela pessoa, o empresário e a empresa precisa naquele momento. Wesley, eu tenho essa necessidade, achei interessante esse robô, essa inteligência artificial que vai prospectar. Como que funciona? Então, esse daqui é um robô, a gente cobra por colaborador mesmo. É um colaborador de inteligência artificial que tem 9. Então, a gente vai contratar, vai criar esse robô, desenvolver esse setup com toda a nossa inteligência de comercial e implementar para o seu negócio. Acho que ele vai prospectar, vai atrás dessas pessoas e vai colocar na sua agenda. Obviamente que não é 100% tudo com a inteligência artificial. A gente precisa daquele humano ainda acompanhando a inteligência artificial se você quer ter muito resultado. Se você quer ter resultado, imagina que você contratou um colaborador. Ele é muito bom, ele é de mercado. Você sabe que ele trabalhava numa empresa muito boa e gerava resultado. Mas ele é novo na sua empresa. Ele está entrando agora. Então, ele precisa entender um pouco mais do seu negócio, do seu produto, do que fazer, do que falar. E você supervisiona ele ali para ter esse resultado. Então, a gente consegue vender tanto pacotes com uma inteligência artificial ou um pacote com um sistema completo de RH, financeiro, tudo com inteligência artificial. Ah, então vocês fazem essa outra parte também? Fazemos também. RH, financeiro, olha que bacana. Pensei que fosse só na parte comercial mesmo. O nosso foco é o comercial. O comercial. O nosso foco mesmo é o comercial, é a geração de receita para a empresa. Contudo, a gente também tem outros robôs em outras áreas. E você mesmo que desenvolve esses robôs ou tem um grupo que trabalha nessa parte de desenvolvimento das IAs? Eu sou a pessoa que lidero, que olho para o produto. Eu olho assim, produto, o que eu preciso? O que é a dor do mercado? Eu olho para isso e eu sonho com uma visão que às vezes é impossível. Eu falo assim, poxa, isso que se eu tivesse seria extraordinário. Eu olho para a minha dor e já desenvolvo meu produto em cima dessa dor ou em cima das dores dos próprios meus clientes ou o mercado. Quem desenvolve, parte dela sou eu, principalmente o MVP, esse desenvolvimento inicial, e depois eu passo para o time desenvolver algo mais profissional e consolidado para a gente colocar no mercado. Show de bola. Wesley, muito bacana, cara. Eu tô gostando e eu acho que tem produto aí que me interessa. Acho que tem produto aí que vai dar pra gente conversar depois para eu poder implementar no meu negócio aí. Tanto pro seu negócio quanto pros seus clientes. E eu já vi coisa aí que dá pra gente fazer parceria aí, porque eu tô conhecendo bastante gente, tô caminhando bastante em alguns lugares, e isso que você falou, eu já... Conforme a gente vai conversando aqui, já fui pensando em pessoas que faz muito sentido ter esse negócio, que às vezes está deixando dinheiro na mesa por não investir numa tecnologia desse tipo, nesse ramo, né? Isso. Bacana. Wesley, a gente está caminhando aqui para o final. Muito bacana o nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, algo que você acha que é interessante, que você aprendeu ao longo da sua vida, que seria interessante compartilhar aí com as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Boa. Deixa eu pensar aqui agora. Já sei o quê. Eu tenho uma mensagem que está aqui no meu celular que ela diz assim, ó. E tudo que pedires na oração, crendo,
já recebereis. Já recebeu. Ou seja, o que eu quero falar? Tudo aquilo que você acreditar no fundo do seu coração, você orar, você visualizar aquilo, meu amigo, já é seu. Já é seu. Então não importa se tiver pedras no seu caminho, se você orou, se você acreditou, você vai conseguir, você já alcançou. Acredita e agradece sobre isso. Coloca no seu coração que já é seu. Show de bola, Wesley. Agradeço, cara, pela sua presença e ter vindo aqui bater esse papo, ter falado aí dos seus negócios. Eu creio que muitas pessoas que vão nos ouvir aqui precisa disso que você faz. Então, se você precisa desse serviço, a gente vai deixar aqui no link na descrição para você conseguir entrar em contato com ele, fazer aí um contato e, de repente, fazer negócio com ele aí. Wesley, obrigado. Boa. Você vai falar alguma coisa? Lembre que se você ir lá, Instagram, skillhub.app e falar que você veio daqui, do podcast, a gente vai desenvolver essa inteligência artificial de graça para você, para o seu negócio, entender sua necessidade. E aí, se você gostar, você paga. Senão, não. Beleza? Olha, show de bola. Você ia lá correndo. Então, obrigado, cara, por você ter aceito o convite, ter vindo aqui compartilhar essas coisas bacanas com a gente. Sua história de vida, de evolução e as coisas da sua empresa. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite, amigo. Tamo junto. Pessoal, obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e nos vemos num próximo episódio do Histórias de Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.